Graça e paz. A leitura de hoje será em Josué, no capítulo 4, a partir do versículo 1. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhe, dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram de diante da arca do concerto do Senhor, passaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Deus pede para que Josué separe 12 homens, escolha 12 homens de cada tribo e convoque os 12 para passar pelo Jordão, né? O título já diz: as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Aleluia. E aqui: trazei daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras. Louvado seja Deus. Foram 12 homens, 12 pedras, mas as pedras ela foi tomada a partir do meio do Jordão. E quando falamos em Jordão, a gente fala Jordão, aquele que desce. E quando a gente fala do meio, processo, né? E quem está ao meio, quando a gente lembra dos 12, a gente lembra de quem? Dos 12, quem estava no meio dos 12? Jesus. Então aqui está dizendo que Josué escolhera 12 homens, mas aqui está dizendo que é para tomar as pedras a partir do meio do processo, né? Ou seja, do meio do Jordão, para que desça, né? Desça, a gente vê dificuldade, porque pedra, quando falamos em pedra, pedrada, a gente lembra logo das dificuldades, da provação. Mas a mesma pedra que serve de travesseiro, ela vai ela vai virar coluna, sustentação, decisão, porque as pedras também eram lembradas, né, pelo juramento que foram feitos, né? Juramento, decisão. E aqui Deus também fala, né, ao Josué, fala que esses 12, né, esses 12 homens que vão pegar a partir do meio as 12 pedras, eles vão levantar aqui Josué, os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe: Passai de diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro. Quando a gente fala de levantar, porque primeiro a gente tinha que descer ao Jordão, né? O Jordão é aquele que desce, e a partir do meio, né? Descer, pegar as pedras, né? Pegar as pedras, a gente está falando aqui de algo de dificuldade, né? Porque era a partir do meio do processo. Pegaram essas pedras, esses 12 homens pegaram essas 12 pedras a partir do meio do Jordão
E aqui depois eles iam levantar, depois da arca do concerto, depois da presença do Senhor, depois, né, da presença, porque a arca representava o concerto, a presença do Senhor. Então depois eles iam levantar. Quando a gente fala em algo de levantar, a gente fala de vitória. E quando a gente lembra de vitória, a gente lembra de troféu. Essas pedras seriam como troféus para esses 12 homens. Mas quando a gente fala troféu de pedra não é algo de muito valor para um homem. Porque quando a gente fala em troféu, de vitória, a gente lembra de troféu de quê? De ouro, de prata. Mas quando a gente fala em ouro, em prata, a gente fala de algo feito pela mão de homens. E quando a gente fala de pedra, a gente fala de algo feito pelo próprio Deus. Porque Ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E esse troféu de pedra é algo feito, algo dado por Ele. Porque será, né? Sinal entre vós, sinal entre nós, entre os 12, entre os escolhidos, né? Entre os que foram convocados. Eles vão descer para poder pegar a pedra, dificuldade, as pedradas, mas depois eles vão levantar como troféus. Diante o que? Da arca, né? Diante do concerto, da presença de Deus, eles serão levantados. Essas mesmas pedras, essas pedradas que são as dificuldades, as provações se transformarão em algo, juramento, em decisões, que a pedra também representava isso, juramento, decisão. E a pedra que servia como travesseiro vai passar a ser coluna. E será por sinal entre vós. E quando a Bíblia diz aqui, quando vossos filhos no futuro, a gente está falando de algo futuro, no futuro, né? Porque o futuro só quem pertence é o próprio Deus. Ele está prometendo algo no futuro, né? Algo de futuro. No futuro, perguntarem dizendo: o que vos significam estas pedras, né? Elas ficarão por memorial, a palavra de Deus aqui, ó. Que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Aí também fala que antes disso fala aqui, que vos significam essas pedras. Então lhes direis que é as águas do Jordão que se separaram diante da arca do concerto, diante da presença do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que essas pedras serão para sempre por memorial, ou seja, separação. Está falando que serão separados, separação. E ficarão por memorial. Quando a gente fala em memorial, a gente fala em monumento comemorativo, de algo de comemorar. E quando a gente fala de troféu, comemoração, vitória, troféu, comemoração. Então, monumento comemorativo, ou que marca um acontecimento histórico, que merece ser lembrado, aleluia. Então, ou seja, o troféu qual o Senhor quer nos dar, ainda que tenhamos pedrada, ainda que tenhamos dificuldades, provações, é algo que vai ficar na memória, é algo que não é feito pela mão de homens, é algo que não tem explicação, é algo que no futuro vai ficar memorável, vai merecer ser lembrado, porque Ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.